Oi, boa tarde. Eu sou Álvaro Aguiar. Vim falar para vocês hoje sobre tecnologia aplicada a ambientes de trabalho. Eu sou da Aro, nós somos uma empresa de consultoria e tecnologia aplicada aos ambientes de trabalho e a gente vai reunir aqui algumas experiências com clientes, algumas vivências nossas para falar um pouquinho mais desse tema que é importante para o ramo de facilities nos dias de hoje, especialmente. Bom, a tecnologia vem mudando e cada vez mais a gente vê mudanças desse tamanho acontecerem em cada vez menos tempo, né? Então, isso nos faz pensar um pouco sobre para onde correr, o que perseguir, que tipo de tecnologia procurar, posto que o mundo está demandando cada vez mais aceleradamente recursos, ferramentas e soluções para a gente ser mais eficiente, né? E o que a gente tem hoje cada vez mais à mão e cada vez mais como realidade é a inteligência artificial associada à internet das coisas. A gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje e aprofundar esses benefícios. Quais são esses benefícios que a gente pode colher através do uso de tecnologia, né? Primeiro, proporcionar maior conforto aos usuários, né? A gente tem cada vez mais possibilidades de encantar usuários, de controlar ambientes e tornar a experiência deles mais interessantes. Da mesma maneira, esses recursos podem nos ajudar a tornar os ambientes cada vez mais saudáveis, né? Antecipar problemas, controlar emissão de gases, temperatura, umidade, enfim, tudo isso se torna cada vez mais fácil e eficiente com o uso também de tecnologia. Por conta desse aumento de eficiência, a gente naturalmente alcança melhores resultados econômico-financeiros, bem como os operacionais e ambientais. Também associado a isso, por antecipar informações, por controlar mais variáveis, a gente também está falando de mitigação de riscos. E por fim, por conhecer, dominar, controlar melhor as suas instalações, você também acaba mantendo ou estendendo a vida útil do seu patrimônio imobiliário. Bom, por que a gente está falando que isto está cada vez mais à mão, né? Porque os custos estão baixando, né? Essa relação custo-benefício dessas ferramentas vai caindo ano após ano. A gente já encontra hoje soluções que têm payback abaixo de um ano, isso depende naturalmente do tema, da escala da empresa, do assunto a ser tratado, do nível de maturidade da empresa naquele assunto que está sendo atacado com aquela tecnologia, mas o fato é que a gente concretamente já encontra soluções que hoje nos dão benefícios e benefícios rápidos, se a gente falar só do ponto de vista econômico-financeiro. Isso também é suportado por uma queda de preço, por um aumento de escala, né? Ou seja, também de maneira exponencial, o uso é cada vez mais acelerado de equipamentos e sistemas, e esta massa faz com que também preços caiam tanto de componentes, como por exemplo sensores, como de sistemas completos, o que faz chegar na ponta um número então palatável, coisa que não acontecia há um tempo atrás. O que a gente espera de um profissional de facilities, o que se espera da área de facilities? Que ela seja, ou que ela tenha um papel estratégico, que ela seja cada vez mais estratégica, e ela enfrenta hoje desafios de toda a ordem, a gente sabe da complexidade da atividade. Então, para que haja um ganho, um salto qualitativo, é importante pensar na aplicação de tecnologia que vai ajudar equipes e gestores a ter processos, sistemas e sites cada vez mais à mão, criando condições de tomar informações cada vez mais estratégicas e também liberando tempo de operação para
cada vez mais ações e tempo dedicado à estratégia e que a operação lhe tome menos tempo nobre, digamos assim. Agora, uma coisa fundamental é prestar atenção em algumas questões que precedem a escolha da ferramenta, né? É importante que você primeiro tenha claro quais são os seus objetivos, ou seja, o que você está precisando melhorar, quais são os incrementos demandados pela sua empresa, que carências você tem, o que você precisa atingir, em que velocidade. Então, tenha claro os seus objetivos, perceba, identifique, esclareça quais são os processos que precisam ser alterados, incluídos, modificados, simplificados. Verifique que indicadores você precisa, verifique se você está medindo esses indicadores de alguma maneira ou não, e também perceba que através de tecnologia você pode chegar a tê-los de maneira mais fácil, mas primeiro você precisa defini-los. Então, isto significa que você precisa primeiro ter uma fase de planejamento, quer dizer, não saia comprando solução tecnológica sem antes saber o que você precisa melhorar, o que você precisa medir, que indicadores vão ser esses que serão imputados nos seus sistemas, que vão aparecer para você num dashboard, de que maneira você vai querer isso tudo, para então identificar que ferramentas estão entregando ou entregarão aquilo que você deseja. Planejamento antes é fundamental. A ferramenta vai lhe entregar algo alinhado com o que você planejou. Se você tem um processo não muito eficiente, a tecnologia vai só te ajudar a ver e medir aquele processo que não é o ideal. As soluções tecnológicas, elas devem ser cada vez mais abrangentes, quer dizer, no começo da aplicação de tecnologias para o segmento de facilities, a gente só encontrava fragmentos de soluções. Um software que te entrega uma função ou duas, um sensoriamento isolado de uma plataforma. E isso ainda acontece, isso ainda é ofertado no mercado, mas com o tempo isto começa a mudar. Então, ao invés de você ter para a área de facilities um conjunto de soluções dispersas, não conectadas, com indicadores vindo de fontes diferentes, com operações distintas, é muito melhor que você busque plataformas que te deem soluções completas, que consolidem dados, que cruzem dados, que te deem informações numa plataforma única. Então, também uma dica importante é entender que haverá um ganho de produtividade, haverá qualidade maior na gestão, quanto mais unificada for a sua utilização de plataformas, ou seja, quanto menos dispersa ela for. Outra questão importante, e a evolução nos levou, felizmente, a um estágio atual em que as soluções são leves, quer dizer, aquelas soluções de automação pesada, cabeadas, quilômetros de cabo na sua instalação, atualizações de licenças pagas e questões que travavam o uso, seja por questões econômicas, seja até por questões de tempo. Hoje são coisa do passado, mas é importante você medir e entender o quão leve é a solução que te está sendo oferecida. Ou seja, quanto mais plug and play ela for, também melhor será, mais flexível será o uso dessas soluções, porque também a gente sabe que o mundo corporativo passa por renovações, mudanças de layout, isto é, a questão da flexibilidade no desenho de uma instalação é cada vez mais mandatória, e aí a tecnologia também tem que acompanhar esse tipo de movimento. Outra questão importante é que elas tenham a sua rede própria, ou seja, que ela não dependa de redes corporativas, porque isto é, por questões de segurança, normalmente um entrave dentro das corporações. Portanto,
As soluções não podem ser dependentes do Wi-Fi da empresa, porque muito provavelmente, inclusive, sua área de TI nem vai permitir que isso aconteça, enfim. Então, no estudo, na avaliação das soluções, é importante também fazer esse tipo de pergunta e entender como é que essas soluções digitais são entregues, como é que o dado é apurado, como é que ele trafega e como é que é isso versus a infraestrutura tecnológica da sua empresa. Falando então de perfil, né, quer dizer, o perfil desse profissional de facilities, a gente tem notado, olhando para o mercado, interagindo com clientes, que esse profissional que está buscando tecnologia, ele naturalmente tem que ter disposição para mudanças e para ter disposição para mudança também ele tem que entender a necessidade da mudança, quer dizer, o ambiente certamente já está pressionando esse profissional por mudanças, mas ele também tem que ter disposição para isso, tem que entender que isto é importante e seguir nessa direção. Da mesma maneira, essa pressão tende a ser cada vez maior e aí o senso de urgência é importante nessa hora. Quanto mais cedo você começa a estudar esse assunto, mais cedo você tende a chegar em soluções, ainda que seja importante seguir aqueles passos de avaliar os seus processos, seus indicadores, aquele planejamento prévio antes de buscar apenas ferramentas sem se saber exatamente o que se quer. E, por fim, é um profissional que tem consciência desses benefícios. Então, essa nossa conversa aqui é um passo no sentido dessa conscientização. Esses profissionais que têm partido para isso já são profissionais que têm clara visão disso e que têm noção de como é importante estruturar esse tipo de solução, mas partir para esse caminho. Também dentro desse conjunto de características, eu quis trazer aqui algumas tendências que a gente observa de tecnologia aplicada a facilities, de uma pesquisa desse ano, né, e que mostra já concretamente na percepção de profissionais que já utilizam tecnologia e que estão avançados no fornecimento também de energia, quer dizer, esse mercado já entende claramente que a manutenção preditiva vai tomar cada vez mais lugar da preventiva, porque a tecnologia proporciona esse tipo de caminho, ou seja, quando você monitora o que está acontecendo, você antecipa ações e você não fica de maneira passiva esperando que algo aconteça. Então, a tecnologia aumenta a preditividade da manutenção. Também outra coisa que se nota é que os dispositivos devem e já estão ficando cada vez mais conectados, então o fluxo de informações é cada vez maior e isso aumenta a eficiência e reduz custos. A automação também, ou seja, as plataformas, os dispositivos conectados a uma inteligência e uma organização de informações também proporcionam maior eficiência e melhor experiência aos usuários. Outra característica que se nota é que a demanda ou as demandas mudarão as abordagens tradicionais de operação e manutenção, ou seja, a gente tem que entender melhor o que está acontecendo em tempo real para poder agir de maneira mais eficiente. Então, com a implantação de tecnologia, você consegue atender demandas de maneira mais instantânea e te faz mais eficiente, mais atraente também. E a capacidade de análise de dados também é algo mandatório para esse profissional que gere facilities. Ele tem que entender o que ele está recebendo de informação, ele tem que entender disso para gerir, ele tem que entender disso para também saber modelar melhor os seus dashboards, os indicadores que ele quer ter à mão. Então, isto é algo que ele precisa ter na mão, ou seja, tem que aprender a lidar melhor com dados para ser um profissional atual e mais capacitado no presente. Outra questão importante para a gente lembrar é o quanto
a edificação depois de entregue custa com relação ao que ela custou quando ela foi concebida. Ou seja, o custo total do ciclo de vida de uma edificação é muito maior do lado de operação e manutenção do que de construção. Pode até parecer razoavelmente óbvio para a gente que milita em facilities, mas isso não é perfeitamente claro para todos da área e nem para todos da área de construção. Ou seja, para o profissional de facilities é muito importante lembrar disso e ter consciência disso, não apenas pelo que ele pode e deve fazer na operação e manutenção, mas para o que ele deve fazer como influenciador do projeto e da construção. É claro que as empresas têm cada uma um tipo de organização, alguns facility managers fazem parte também de grupos que definem como serão os projetos e como eles serão construídos, alguns são até responsáveis por projetos de obras e outros estão mais distantes desse segmento, mas é importante que eles tenham essa consciência e que se aproximem e que passem a ser, no mínimo, influenciadores disso, porque é lá atrás, é lá na concepção do projeto que se define uma série de questões com as quais vai se lidar na operação e na manutenção, mas que se você não lembrar disso lá no início, você certamente será menos eficiente, certamente você gastará mais dinheiro para fazer a mesma coisa ou para fazer algo não tão bom, enfim. Então, essa questão é sempre importante lembrar para que haja participação do profissional de facility. E a tecnologia, ela ajuda fortemente neste momento, ou seja, você pensando na operação no momento do projeto, você certamente provoca a eficácia operacional e aí um processo importante que precisa ser lembrado e fomentado é o uso do BIM, o uso do Building Information Modeling, que é um processo, não é um software, né? É uma maneira de projetar e gerir edificações, é uma maneira de fazer com que a informação torne não apenas a obra algo mais eficiente, mas a operação e a manutenção. Por que eu estou insistindo nisso? Porque você pode usar as ferramentas BIM e os módulos dos softwares. Agora vamos falar um pouquinho de que tipo de aplicações, como é que a internet das coisas e inteligência artificial pode ajudar a gente no dia a dia da gestão de facilities dentro das corporações, né? Elas contribuem para dois grandes grupos ou para dois olhares que são o back-office e o front-office, a experiência do usuário e a continuidade do negócio. Então a gente pode olhar para a aplicação disso dessa maneira. De um lado você tem a parte utilizada, o front-office, com benefícios para a experiência do usuário, e do outro lado você tem a retaguarda, a parte invisível para quem usa, fundamental para a continuidade dos negócios. Então, do lado da experiência do usuário, você pode ter tecnologia te ajudando com a ocupação de desks, estações de trabalho que podem ser reservadas, e a gente agora está falando muito de controle de espaços, ainda mais com essa questão da pandemia, do home office, que ficou evidente para muitos o que era um pouco nebuloso. Então, através da tecnologia, você pode oferecer uma maneira fácil, amigável de reservar estações de trabalho, de reservar salas de reunião, de receber um convidado de uma forma que se antecipa a informação, ele de uma maneira muito fácil já se cadastra e você seja informado que ele chegou. Você também pode ter controles simples e fáceis de temperatura e qualidade do ar, do ambiente que você está ocupando. Você pode dar feedback instantâneo para uma série de serviços que estão à sua mão. Então, esse conjunto aqui
é um conjunto de exemplos do que se pode ter em termos de experiência do usuário quando se aplica a tecnologia. À direita, falando em continuidade de negócio, a gente tem aqueles voltados para quem gere, para quem opera as edificações. Com a aplicação de tecnologia, você pode ter suas utilidades à mão, ou seja, você pode ter noção de como é que está a qualidade da energia elétrica que está entrando no seu site, você pode ter informações sobre abastecimento de água e gás, você pode também controlar sistemas prediais e saber o estágio das suas instalações, você pode saber se tem um chiller 2 ou 3 operando, você pode saber qual é o nível do seu reservatório de água gelada, você pode também fazer ou partir para uma limpeza preditiva, que vem o link com o que a gente falou lá no começo, ou seja, né, um exemplo concreto do que é preditivo. A limpeza pode ser preditiva, quer dizer, você contratando os serviços, você não quer contar cabeças, você quer ambiente limpo. O ambiente limpo vem de, por exemplo, contagem de pessoas que entraram no banheiro e aí eu vou ter alguém indo limpar o banheiro depois de 50 passagens e não depois de um horário pré-estabelecido, para não ficar limpando banheiro limpo nem deixando de limpar banheiro sujo. Quer dizer, quando você monitora o uso efetivo, você age de maneira preditiva e de maneira muito mais eficaz, também sendo ótimo no ponto de vista de dimensionamento de equipe, ou seja, você vai ter você vai fazer mais com menos certamente usando esse tipo de recurso. Você também pode controlar a emissão de gases, você pode ter dashboards e informações importantes sobre ocupação, tanto a ocupação instantânea quanto a ocupação histórica, ou seja, como é que meus sites foram ocupados no mês passado, como é que ele está sendo ocupado hoje, conjunto de sites, selecionar por cidades, o céu é o limite, e aí você tem que definir quais são os filtros, quais são os indicadores que você quer enxergar. Você também pode fazer gestão de ativos, você pode controlar ativos importantes, sejam eles importantes para a sua operação, sejam eles importantes porque eles têm um valor muito alto. Por exemplo, para um hospital você sabe onde estão suas macas, onde estão suas cadeiras de rodas, e isto é importante para a operação do hospital. Acredite, uma série de outras questões são controláveis, uma série de outros tipos de ativos podem ser controlados, isso também certamente traz ganhos para a sua gestão da operação. Você pode também ter uma segurança muito mais inteligente, utilizando câmeras, alarmes, movimentos diferentes, quer dizer, com o uso de imagens protegidas, e a questão da segurança da informação, óbvio, é fundamental. Você pode ter um avanço também brutal na questão de riscos, controles, acessos na área da segurança. E essa visão de front office e back office também pode ser dividida por temas, quer dizer, você vai ter certamente um grupo de soluções que vão te ajudar a criar boas experiências e ter boa gestão relacionadas a espaço, você pode ter um conjunto de soluções ligadas à infraestrutura e aos seus ativos, a serviços de segurança e a meio ambiente. Então, são dois olhares para esses conjuntos de solução, mas, de novo, o importante também é você buscar alguém que te dê soluções mais integradas e não fatiar essas soluções tecnológicas. De tal maneira que você possa entender, operar e agir com eficiência e com o máximo de antecedência sobre seus sites em uma série de frentes que vão desde a tua retaguarda lá nas tuas utilidades, nos seus sistemas prediais, até os teus controles de acesso, até a ocupação, até saber como é que está o teu fornecimento de água quente, para também ter conforto para quem usa suas instalações, enfim. É uma infinidade de possibilidades que hoje a tecnologia nos proporciona, e isso está cada vez mais na nossa mão. Então, qual que é o resumo disso, o que a gente viu aqui hoje nessa conversa, né? Que a competitividade tem demandado cada vez mais um elevado nível de gestão, e aí ele vai dar um salto se você tiver as informações na mão
e a tecnologia é um caminho certamente para isso sem o que você não chegaria no mesmo nível, que a experiência do usuário está cada vez mais valorizada e para que ela seja incrementada de novo é importante olhar para como a tecnologia pode te ajudar nesse sentido. Os edifícios estão cada vez mais inteligentes e você tem que tirar proveito dessa inteligência embarcada, também tendo seus sistemas de gestão e suas soluções de IoT, que estão com seus custos caindo, então é um momento de tirar proveito disso. Claro que uma coisa está puxando a outra. E é importante pensar em plataformas que sejam completas para que você não fique gerindo um conjunto muito grande de sistemas diferentes. Quer dizer, esse conjunto de questões apontam, então, para que a gente preste atenção, busque estudar, ter mais conhecimento, se informar e conversar sobre ter internet das coisas apoiada por inteligência artificial nas nossas instalações. Então, como eu disse no começo, é importante refletir sobre seus objetivos, o nível de maturidade seu em cada serviço, definir seus processos e indicadores para poder ter, então, partir para uma busca mais embasada, mais coerente para o que você procura em termos de tecnologia. Por hoje é o que eu tinha para conversar com vocês. Eu agradeço muito o espaço, agradeço muito a Leia e a Infra pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com vocês. E no fim do dia vou estar também disponível para a gente trocar uma ideia, responder a perguntas, falar de tudo isso, tá bom? Obrigado mais uma vez e um abraço.